Ao povo brasileiro. Grupos revolucionários detiveram hoje o Sr. Charles Burke Elbrick, embaixador dos Estados Unidos, levando-o para algum lugar do país onde o mantêm preso. Este ato não é um episódio isolado. Ele se soma aos inúmeros atos revolucionários já levados a cabo. Assaltos a bancos, nos quais se arrecadam fundos para a revolução, tomando de volta o que os banqueiros tomam do povo e de seus empregados. Ocupação de quartéis e delegacias, onde se conseguem armas e munições para a luta pela derrubada da ditadura. Invasões de presídios, quando se libertam revolucionários para devolvê-los à luta do povo. Explosões de prédios que simbolizam a opressão. E o justiçamento de carrascos e torturadores. O manifesto do sequestro, você não fala, acho que em sequestro fala captura, etc. E num determinado momento fala rapto, inclusive. É que no Brasil não se usava a palavra sequestro naquela época. É que você não foi preso. Para quem foi preso, na montagem do inquérito, não. Os delegados faziam questão de não que era sequestro. Abdução. Mas você emprega no manifesto, a palavra empregada é captura. Lá no meio, fala em rápido, o tempo todo é captura, porque aliás a concepção, a concepção é uma da palavra positiva. A concepção da coisa é o seguinte: nós estamos capturando e trocando prisioneiros, entende? Não era um sequestro. Sequestro é você assumir um crime, você está cometendo uma ação revolucionária. Isso é no México. Isso é na Pampulha. Não, isso é no Rio. Olha eu aí. Aí. Você vê, pai, não lembro nada disso, não, pai. João Leonardo, foi muito amigo meu. Flávio. Gregório Bezerra. Se existe terrorismo, o terrorismo foi implantado pela ditadura militar em 1º de abril de 1964. A consequência do terrorismo do governo gerou uma série de descontentamento, principalmente no movimento estudantil, que politicamente ainda imaturo, cometeram alguns atos que realmente não se coordenava com a minha posição política, digamos, né? Íamos iniciar nossas aulas no dia 1º de abril de 1964. Minha definição foi forçada pelas circunstâncias daquela data, né, do que representou aquela data. Comecei a minha vida universitária com o primeiro movimento grevístico que eu participei. Foi radical, foi uma luta muito impulsiva, já que não havia coordenação nenhuma. As direções políticas, como é sabido, deixaram acéfalo todo e qualquer movimento de resposta ao golpe militar. Não fui preso naquela ocasião, mas fomos uns dos participantes ativos da greve que se estabeleceu. Meu nome é José Ibrahim, sou brasileiro, operário. Fui dirigente sindical, presidente do Sindicato Metalúrgico de Osasco, até 68, quando a ditadura militar no Brasil interviu no sindicato que eu dirigia,
por motivo de uma greve operária que nós fizemos devido à política salarial do governo. Fui preso no dia 2 de fevereiro de 1969 e fiquei preso até o dia 5 de setembro, quando fui libertado pela ação revolucionária de sequestro do embaixador americano no Brasil. Meu negócio era a fábrica, né? Eu organizei a comissão de fábrica. Primeiro era uma comissão clandestina, depois nós fizemos uma paralisação dentro da fábrica. Conseguimos legalizar a comissão. Isso foi em 65, um ano depois do golpe. Então todo o meu trabalho, toda a minha vinculação, a minha energia política e tal, era em relação à fábrica. E eu atuava no sindicato. Eu não dava moleza para a pelegada que estava no sindicato. Às vezes a gente analisa pouco o trauma que foi o golpe de 64 dentro da vida política brasileira. O trauma, assim, nós tivemos um golpe sem resistência. Nos prometiam que iam resistir e nós fomos derrotados sem dar um tiro. Eu acho que a partir dali nós temos uma coisa na política brasileira, é o seguinte: nós não queríamos mais falar muito, nós queríamos fazer. Porque antes de 64 havíamos falado um bocado e na hora H não havíamos feito. Nós fomos para 68, aquela forma de ditadura, a primeira, aquela ditadura que era ditadura, mas queria manter as aparências, queria manter Congresso funcionando. Esse projeto em 68, ele foi inviabilizado, derrotado. Por quê? Basicamente pela série de manifestações estudantis em todo o país, a formação da Frente Ampla, que foi se formando, primeiras greves operárias. Ficou claro o seguinte: ou abria ou partia para algo mais duro. Então 69 já é o quê? É a segunda forma de ditadura que nós temos. É a ditadura terrorista aberta, etc. e tal. Depois do AI-5, eu, por exemplo, me tornei um esquerdista total, entendeu? Ou seja, temos que ir para a luta armada, não tem mais jeito. Aquele momento do sequestro era um momento em que nós tínhamos sido impedidos, toda a sociedade brasileira estava impedida de se manifestar. Você tinha um congresso cerceado, e foi fechado inclusive uma época, você tinha imprensa amordaçada, e havia uma ditadura, em síntese. Na verdade, o rapto do embaixador é apenas mais um ato da guerra revolucionária que avança a cada dia e que ainda este ano iniciará sua etapa de guerrilha rural. Com o rapto do embaixador, queremos mostrar que é possível vencer a ditadura e a exploração se nos armarmos e nos organizarmos. Apareceremos onde o inimigo menos nos espera e desapareceremos em seguida, desgastando a ditadura, levando o terror e o medo para os exploradores, a esperança e a certeza de vitória para o meio dos explorados. E eu lutei na faculdade contra a ditadura. Participei desde o começo da primeira luta que houve, que foi contra a lei Suplicy de Lacerda, né, que tinha extinto e proibido as entidades estudantis, né, o Centro Acadêmico, né, os DCEs, as Uniões Estaduais de Estudantes, e colocado a UNE na ilegalidade. Foi a primeira grande participação que eu tive. Inclusive me aproximei muito do Travassos, que era da faculdade, da minha faculdade, né, Direito da PUC. Vivemos nos encontrando de manhã cedo, eu me lembro como se fosse hoje. O Brasil naquela situação, aquela ditadura, aquele obscurantismo. A faculdade parecia um deserto, né, de ideias, aquele ambiente pesado. Falei, Travassos, vamos fazer uma coisa, vamos para Cuba, Travassos. Eu já tinha um contrato como artista, né, da Philips, estava gravando, nós já acompanhávamos, começamos a acompanhar o Edu Lobo em shows e tal. E isso tudo foi muito dividido com a coisa política, né, quer dizer, então
Tinha a vida estudantil, a vida artística e essa atividade política também, que vinha ao mesmo tempo. Ao final de 68, praticamente eu tinha parado de fazer música e estava na militância, assim, quase que integralmente. Quem melhor convocar nossas manifestações era a imprensa, né? Até para denunciar, para dizer que era uma maluquice e tal. Mas o enterro do Edson foi uma manifestação grande, muito grande. O enterro do Edson cobriu, a Cinelândia foi toda ocupada. E o 100.000 foi uma grande manifestação, foi uma participação maior que a do enterro do Edson, que foram mais artistas, mais pessoas de destaque, mais secundaristas e, sobretudo, mais gente de classe média. E onde os pais foram, uma grande manifestação da classe média com apoio daqueles setores operários, sindicalistas, de uma certa vanguarda operária que existia. A gente precisa ficar sabendo de uma vez por todas que eles sempre vão apelar para a violência. E ai de nós, se nós não nos prepararmos para essa violência. Como é que nasce a ideia do sequestro? Um belo dia eu estou andando de carro com o Cid, passando numa rua Marx. Eu tinha morado ali, onde a gente fez o sequestro, ali em frente, eu morei ali naquele... Nós estávamos com aquele problema de fazer uma ação para libertar o Vladimir. Aí quando está naquilo, o Cid estava me contando, entende? Porque eu estava passando para frente do trabalho armado, o Cid estava me contando a história do negócio do Vladimir e tal. Aí eu virei e disse assim, porra, quem passa sempre por aqui, por essa rua daqui, é o embaixador... Não, o Cid falou, quem passa sempre por essa rua aqui é o embaixador americano, de carro e tal. Aí eu digo, por que nós não fazemos ao contrário? Em vez de fazer uma ação para libertar o Vladimir, nós não capturamos o embaixador e trocamos. Não, legal, boa ideia. E mudamos de papo. O senhor Burke Elbrick representa em nosso país os interesses do imperialismo, que, aliado aos grandes patrões, aos grandes fazendeiros e aos grandes banqueiros nacionais, mantém o regime de opressão e exploração. Os interesses desses consórcios, de se enriquecerem cada vez mais, criaram e mantêm o arroxo salarial, a estrutura agrária injusta e a repressão institucionalizada. Portanto, o rapto do embaixador é uma advertência clara de que o povo brasileiro não lhes dará descanso e a todo momento fará desabar sobre eles o peso de sua luta. Saibam todos que esta é uma luta sem tréguas, uma luta longa e dura, que não termina com a troca de um ou outro general no poder, mas que só acaba com o fim do regime dos grandes exploradores e com a constituição de um governo que liberte os trabalhadores de todo o país da situação em que se encontram. Se organizar cada vez mais. Comissões operárias, comissões de donas de casa, comissões de bairro, comissões de camponeses, comissões de estudante, intelectual, cada qual com seu programa reivindicativo. Nós podemos criar centenas e centenas, milhares no caso do Brasil, de organizações populares que podem facilmente chegar a um programa único de libertação do país. A guerra de Osasco foi vitoriosa, até do ponto de vista reivindicativo, mas a grande vitória mesmo foi moral e política. Porque foi a primeira grande mobilização operária contra a ditadura militar. Mas nós continuamos com organização dentro das fábricas. Aí eles tiveram que reprimir dentro das fábricas. As tropas invadiram logo de noite, só na Cobrada foram presas 600 pessoas. E eu continuei frequentando Osasco, mesmo sendo procurado 2 ou 3 vezes eu fui para a porta de fábrica, em esquema, aí já estava no esquema da VPR, esquema armado, de cobertura, né? Eu vinha, descia do carro, fazia o agito, caia fora. E começaram a surgir as organizações políticas militares. Então, na verdade, os sindicatos estavam reprimidos, tanto urbano como rural,
a repressão e a censura foi aumentando, a tortura, assassinato político cada vez mais. Então, foi tudo muito rápido no Brasil, né? Fecha os partidos políticos, acaba a eleição direta para presidente, não pode ter eleição nas capitais, né? Tira os poderes do legislativo, impõe a censura. E logo depois vem o ato institucional número 5, né? Vem a repressão à Ibiúna, vem a batalha, né, da Maria Antônia, que foi forjada, aquilo foi uma provocação, aquilo foi montado para justificar a ocupação e a destruição da Maria Antônia. Mas ali começa realmente a repressão mudar de qualidade, né? Para mim ali já estava claro que alguma medida legal, entre aspas, né, ia ser tomada. Acabou depois surgindo o ato institucional número 5. Meu nome é Maria Augusta Carneiro Oliveira, sou brasileira, estudante. Fui presa no Rio de Janeiro no dia 1º de maio de 1909. Eu era uma das pessoas que ia representando a Faculdade de Direito, né? Então, mais ou menos uma semana antes, ou uns 15 dias antes, eu tive que sair de casa, tive que entrar na clandestinidade, né? Tive que morar, né, na casa de pessoas amigas para poder ir para Ibiúna, né? Na verdade, foi uma delícia aquela semana. A gente fez muita discussão política. Se fez muito acordo político, se fez muita briga política. De fato, se viveu muito intensamente aquela semana. E no meio dessa vida tem o lado amoroso, tem o lado de paixão, tem o lado, né, de toda aquela juventude. Então, na verdade, quando a gente caiu, aconteceu um fato que eu acho um fato brilhante, heróico, fantástico, que foi a grande liderança nossa, que era Dirceu, Vladimir e Travassos, aceitarem por unanimidade ficar, sabendo que eles iam ser presos, possivelmente não iam sair tão cedo. Como não saíram? Foram sair, né, quando a gente foi trocado pelo americano. O AI-5, ele lançou a pedra fundamental do sequestro. O sequestro só acabou sendo pensado como saída porque ficaram 4 lideranças estudantis presas. A dimensão de soltar preso é, evidentemente, inseparável da ação do sequestro. Porém, a concepção não. De modo nenhum isso é determinante. E a troca dos presos, né, terminou sendo o mais fácil de a ditadura atender. A mais dolorosa é romper a censura, divulgar o manifesto. Aquilo é terrível. Imagine para uma ditadura acontecer uma coisa, ler um manifesto daquele. Não. Eu sei, Manuel, mas tem um dado que você não pode esquecer, é o seguinte: o que nós fizemos, o pessoal da dissidência, está aqui o Cláudio e eu pela Helene, a gente chegou a pensar em fazer uma ação na auditoria de guerra. Na Brigadeiro Tomar na mão grande, soltar os caras da mão grande. Eu ia registrar o seguinte, ó. Desesperados, não façam essa ação. Além de vocês vão morrer, eu também. Mas eu queria registrar uma coisa aqui. Me desculpem, mas por mais que a dissidência da Guanabara tivesse planejado fazer a ação, ela só aconteceu por causa da aprovação da Eliene e por causa da participação da Eliene. Não é verdade? Eu não acho que é. Não acho que é. Lógico. Uma aliança. Interessava todo mundo que fosse feito. Lógico, mas eu estou falando em termos físicos. Do ponto de vista militar, nós faríamos ação. A ação era simples do ponto de vista militar. Do ponto de vista político, era um erro fazer sozinho. Tinha que ser feito conjuntamente, porque é uma ação de uma envergadura. Insegurança. Claro, havia também. Juntou a fome com a vontade de comer. Nós tínhamos um problema que era libertar o Vladimir e os outros companheiros da UNE, etc. E nós tínhamos um outro problema que era como implementar o que estava na bendita linha política de 69, a ação de propaganda armada. Meu nome é Ivens Marquês. Antes de me integrar completamente à luta revolucionária do nosso povo, exerci a profissão de arquiteto. Fui preso dia 29 de abril, no estado do Paraná, no sul do país, acusado de participar de associações de banco e de tentar implantar uma guerrilha no interior do mesmo estado. Se não fosse a ação do rápido embaixador,
Eu não acredito que sairia vivo da prisão. No dia 1º de janeiro de 1965, eu fui de Brasília a Porto Alegre e tomei um avião em Porto Alegre e fui legalmente ao Uruguai visitar o Jango e o Brizola. E o Brizola já estava, nesse momento, em plena ebulição da resistência. Só que ele queria ainda pensar numa resistência pelos quartéis, uma espécie de contragolpe, aproveitando que havia ficado de militares nacionalistas e de esquerda, principalmente no Exército. Pouco a pouco, em 65, o Brizola é ganho em Montevideo para a visão da guerrilha, do foco, que era a visão dominante na época. Hoje pareceria um absurdo, mas era a visão dominante. Naquela época do Vietnã em chamas, ainda com a Revolução Cubana bem próxima, vitoriosa e bem próxima. Estou falando de 1965, a Revolução Cubana é de 59. Bom, ainda exitosa, a Revolução Cubana ainda guevarista, não sovietizada, não burocratizada. E quando eu vejo que o Brizola opta pela guerrilha, ele estava optando pelo que nós já tínhamos optado. Aí o Brizola nos envia instrutores militares que tinham tido curso de guerrilha em Cuba e nós tentamos fazer um foco de guerrilha no Planalto Central, no Maranhão, que é hoje Tocantins. Mas nós achamos que nós tínhamos que no Brasil também promover o cerco da cidade pelo campo, através da luta guerrilheira, tal, e que nós achamos que o melhor local para iniciar essa luta guerrilheira é exatamente onde as massas camponesas tinham desenvolvido um trabalho muito importante, né, que era no Nordeste, né? Ali nós tivemos várias greves em vários engenhos e isso os reacionários, os senhores de engenho e os usineiros, aonde vem isso se nós exterminamos, se nós temos intervenção em todos os sindicatos rurais, de trabalhadores rurais, da onde nasce? E eles procuraram e fizeram investigações, prenderam vários camponeses, ao fim lograram nos prender em 68. O grande problema era o meu vínculo com o movimento de massas, com as organizações. Então eles me pegaram, né? Porque realmente a perseguição era direta, né? Eles não deixavam para depois, não. Primeira oportunidade eles pegavam mesmo, né? Quando houve a deliberação na direção pelo sequestro, né, entendeu-se que o ideal seria realizar a ação na Semana da Pátria. Né? Porque era uma maneira de você organizar a tua grande ação de propaganda armada, que é bater de frente contra a grande ação de propaganda que a ditadura... Preparar e fazer. Inclusive, a gente depois, ainda não tínhamos o dado que só veio nos fortalecer, que foi da doença do Costa Silva. Que aí subiu aquela junta e disse, pô, sopa no mel, porque essa junta está fragilizada. Então, na Semana da Pátria, ela vai tentar fazer naturalmente, como sempre se fazia, grandes operações de propaganda, e a gente bate com a nossa ação de propaganda. E quando a gente pensou a ação, a junta ainda não existia, mas quando ela começou a existir, foi um ingrediente a mais a recomendar a ação o mais rápido possível. Porque, inclusive, a gente soube depois que o Rademacher era contra a troca. E o Lira disse, não, vamos trocar. Quer dizer, se no dia seguinte, ou no mês seguinte, quando a gente fosse fazer ação, a ditadura já tivesse se recomposto com um ditador único, talvez trocasse. Então, quer dizer, isso aí é para explicar
Porque às vezes, como é que eles foram fazer ação com condições tão lamentáveis do ponto de vista organizacional? Isso não era ignorado por nós. A gente já resolveu apostar. Meu nome é João Leonardo da Silva Rocha. Sou brasileiro, advogado e professor. Fui preso em São Paulo no dia 28 de janeiro de 1969. Passei 7 meses e meio no cárcere. Neste tempo, fui torturado 3 vezes. Então, logo o indivíduo é preso, é torturado para que denuncie, para que delate, para que entregue outros combatentes revolucionários. O nome Pinto, brasileiro, ex-sargento do Exército. Fui preso a 2 de março de 79, acusado de atividades revolucionárias, em São Paulo. Fui conduzido à 2ª Companhia de Polícia do Exército, aonde fui vestido e pendurado no pau de arara. Me ligaram nos dedos dos pés, nos órgãos genitais e nas orelhas fios elétricos, pelos quais passei a receber descarga. Estamos na Semana da Independência. O povo e a ditadura comemoram de maneiras diferentes. A ditadura promove festas, paradas e desfiles, solta fogos de artifício e prega cartazes. Com isso, ela não quer comemorar coisa nenhuma. Quer jogar areia nos olhos dos explorados, instalando uma falsa alegria com o objetivo de esconder a vida de miséria, exploração e repressão que vivemos. Na Semana da Independência, há 2 comemorações. A da elite e a do povo, a dos que promovem paradas e a dos que raptam o embaixador, símbolo da exploração. Eu estava preso na PE de São Paulo. E havia um cabo, boa praça, boa gente, que foi lá e me contou que tinham sequestrado o embaixador americano. Os terroristas, né? E eu me diverti muito, entendeu? Mas achei que era uma coisa de gente do Marighella, né, VPR, aquilo. Então disseram, você está na lista e tal, e nós estamos na lista e vamos sair. E eu nunca imaginei, porque eu não tinha relação com o pessoal das Ações Armadas. É verdade que minha Ana Maria, que era ligada a Marighella, dizia, o Marighella vai lhe tirar. Eu digo, não faça maluquice, pelo amor de Deus, não quero. Mas a DI já tinha avisado que ia me tirar. Então, toda vez que eu saía da cadeia para ir à Justiça Militar, eu no camburão já ia deitado. Eles me botavam lá sozinho, eu deitava, esperando o tiroteio. Aí eu ligo o rádio e ouço, se não me engano, é o repórter Esso da época, a lista dos presos. Quando dá o meu nome era o 4º ou 5º. O primeiro é do Gregório Bezerra, depois dá os estudantes. José Dirceu, Vladimir Palmeira, Luiz Travassos, Onofre Pinto, Flávio Tavares. Quando deu Flávio Tavares, eu desliguei o rádio e chamei, cabo da guarda, cabo da guarda. Ele veio e disse, olha aqui o meu rádio que eu me esqueci de entregar. Dei meu rádio para ele, para não criar problema. E não sabia quem eram os outros. Eu não sabia absolutamente de nada. Vieram me tirar, mandaram eu tomar um banho. De vez em quando eu ia para o interrogatório, eles mandavam tomar um banho. A famosa minissaia, na verdade, foi escolhida pelo Exército. Também não devia ter muita alternativa lá, não, né? E aí me botaram no camburão. E aí vem a coisa do azar de ser a única mulher, né? Fora outras coisas que depois eu tive que viver, mas o azar de ser a única mulher, que eu fiquei isolada o tempo todo. E sempre tive essa sensação assim. No momento que eu soube que estava na lista, me veio uma sensação de gratidão. Gratidão. Gratidão por quem me botou. Conheci o Toledo ali. O Toledo comandante
desandou a operação do ponto de vista político, entende? O problema é que, como na época o comandante militar é que era pela nossa ideologia da época, pelo militarismo da época, o comandante militar é que era o bom, mas do ponto de vista da ação, o comando político tinha eu representando a dissidência e tinha o Toledo representando a aliança. Todas as questões de fundo políticas foram discutidas ali, entende? Primeiro, manifesto, entende? Bota isso, não bota isso, etc. De modo geral, ele achou muito bom o texto. Mas é uma lenda que ele só disse que está ótimo. Não, ele está ótimo, ele propôs uma coisa importante, a gente precisa de botar alguma coisa aqui, fazendo uma advertência aos torturadores. Aí se incluiu aquele negócio no final, eu incluí, disse assim, os torturadores que põem as suas barbas de molho, olho por olho, que virou o final. Ele está ótimo, etc. Segundo, a discussão da lista, entende? Porque nós tínhamos definido, você lembra, 10 nomes. Mas quando começou a discutir os nomes, nós chegamos a 13. Aí o Toledo disse, mas por que 13? Vamos para 15. Desde o primeiro momento, nós começou a discutir a lista, nós trouxemos o nome do Gregório Bezerra, trouxemos o nome do Ibrahim. Nós achamos que a lista tinha que ser uma coisa ecumênica, representativa. Existe Gregório Bezerra seria uma decisão, uma sugestão do Toledo. Esse ecumenismo veio da gente ou da Eliane? Eu acho. Não, eu tenho segurança. Eu não tenho dúvida nenhuma. Ele também não ficou. Não, deixa eu ver. Não, ele achou ótimo. Eu acho que o Toledo tinha a mesma ideia na conversa. Na hora que eu, por exemplo, eu disse nomes que tinha que ver nomes da VPR. Ele pegou o nome do Onofre, ele já tinha também uma visão, entende? O Gregório, para mim, eu tinha uma admiração pelo Gregório, uma coisa. Então é um mito para mim. Na mesma hora o Toledo disse, mas claro, ótimo. Ele teve nomes que ele disse, olha, tem um cara aqui que eu preciso botar na lista. Não é porque eu acho que ele merece, não, mas nós temos que tirar ele de lá, entende? Porque ele sabe muito e pode criar problema. Para mim, aquilo ali, por exemplo, foi um negócio que eu digo, porra, caceta, eles, não, mas nós precisamos e tal. Pô, e o nome entrou. Toledo me pediu o seguinte, olha, nós estamos com dificuldade de pegar os 2 últimos nomes. Mandei uma pessoa em São Paulo pegar os nomes lá que nós temos, mas eu não sei o nome completo, se está preso, se ainda não está preso, onde é que está, mas talvez não chegue a tempo. Vocês não teriam 2 nomes para completar a lista? Agora, por que vocês não esperaram eu voltar de São Paulo? Os 2 nomes. Isso é o seguinte, ele que tomou essa decisão, ele tomou essa decisão, ele disse, acho que não vai dar tempo, vocês não teriam 2 nomes? Aí eu disse, vamos botar a Guta, que é uma mulher, agora, eu tenho um problema. Para eu botar a Guta, eu tenho que botar o Ricardo, porque eles caíram na mesma ação. Aparentemente foi uma ação que a polícia não vinculou com uma coisa muito barra pesada, mas se ela sai, a barra dele pesa imediatamente. Tiraram da cela, me jogaram num camburão, tá cheio de general, oficial, lá na PE. E aí disseram que eu ia me matar, em represália pelo sequestro e tal. Então eu me preparei para morrer, sem grande alegria. Até que no meio da tarde do dia 6 de setembro chegou o major que me havia torturado. Na porta da cela, com um fuzil FAL na mão, que é um fuzil automático, e um capacete, que significa que vai sair do quartel. E me diz, abre a porta e diz assim, você tem 13 minutos para arrumar todas as suas coisas, menos o que seja de comer, e vai ser levado do quartel. Ele disse, para onde é que eu vou? Disse, não sei. Você está nessa história do sequestro, embaixador. Bom. E aí eu fiz uma coisa assim, bom, mas eu quero ver a minha mãe, que estava no Rio, tinha vindo do Rio Grande do Sul, estava no Rio, no meu apartamento. E ele disse, nada de quê? Bobagem de ver a mãe. Bobagem de ver a mãe. Quando você se mete nisso, não pensa na mãe. A vida e a morte do senhor embaixador estão nas mãos da ditadura. Se ela atender a 2 exigências, o senhor Elbrick será libertado. Caso contrário, seremos obrigados a cumprir a justiça revolucionária. Nossas 2 exigências são: A. A libertação de 15 prisioneiros políticos. São 15 revolucionários, entre milhares que sofrem torturas nas prisões-quartéis de todo o país, que são espancados, seviciados e que amargam as humilhações impostas pelos militares. B. A publicação e leitura desta mensagem na íntegra nos principais jornais, rádios e televisões de todo o país. Eu conversava muito com um colega de cela, que era um soldado que estava preso, que me chamava de Cabeleira, e nós conversávamos muito. E ele me disse, vocês estão na lista. Primeiro que tinha tido o sequestro, né? Ele contou. Depois ele contou que nós estávamos na lista. E aí começou a discussão entre nós, porque o Travassos não queria ir, não. Até que o Travassos foi acoronhada pro rabecão lá, pro furgão. E se os caras falarem pra você dizer que não sai, que não quer sair? Eu digo, rapaz, eu vou fazer isso.
vou perder essa chance de jeito nenhum. Eu vou sair. Entendeu? Eu vou sair agradecendo os companheiros que fizeram ação. Lista, saiu a lista, não sei o que, aí começa a dizer fulano, ciclano, aquela coisa. Aí quando chegou a se aproximar, que falou Vladimir Palmeira, aí, pô, já batei, tá chegando perto. Maria Augusta, puta, Ricardo, pô, fiquei branco, porra, eu entendi quem tinha feito a ação, né? O jornal O Globo inventou que eu e o Ricardo tínhamos nos recusado a sair da cadeia. Bom, a única coisa que eu posso dizer é o seguinte, eu estava em São Paulo, ele estava no Rio. Ninguém me escutou, até porque eu não sabia o que estava acontecendo. Isso virou uma verdade. E virou uma verdade que ficou sendo repetida. E a gente fica aí de plateia, e a gente até é capaz de estar repetindo, sem o menor senso crítico. Eu nunca mais li nada na minha vida sem perguntar se aquilo era verdade, o que estava por trás. Eles trocam ou não trocam? Quais são as chances de isso terminar bem ou de terminar mal? Quer dizer, eles não trocarem e a gente está diante da situação de ter que executar o embaixador. Entre nós, por exemplo, essa foi uma discussão que nós travamos muito e chegamos à conclusão de que a chance de que eles não trocassem era muito pequena. Politicamente, ainda mais naquelas circunstâncias com a junta e etc. Ou seja, nós fomos para a ação seguros. A gente pode até dizer o seguinte, não devíamos estar tão seguros disso, mas nós fomos para a ação seguros de que, do ponto de vista político, eles estavam na armadilha, eles não tinham como sair daquilo e iam ter que fazer a troca. Se os caras não aceitassem a troca, nós executaríamos ou não o embaixador? Essa pergunta foi feita para mim no Senimar, no intervalo de duas sessões de porrada. Famosa pergunta babaca. Eu não tenho dúvida nenhuma. A decisão era de executar. Você pode chegar e dizer, podia na hora o cara tremer, bom, mas a decisão era de executar. Isso eu não tenho nenhuma dúvida. E felizmente não chegamos a isso. Quando eu fui questionado sobre isso, foi dentro do Senimar, no meio da porrada. E o cara me perguntou, o cara da Marinha lá, você executaria o embaixador? E eu olhei para ele, sim, eu cumpro ordens. Se me mandasse executar, eu executaria. Bom, e a lógica ele entendeu. Aí a lógica dele. Ele se perguntava, mas era você que dava ordem. Me pegaram, me levaram, botaram num camburão que nos levou ao Galeão. E no mesmo camburão que eu estava o Flávio Tavares, né? Eu falei, Flávio, o que é isso? Vão assassinar a gente, me levaram uma refeição que eu não comia. Eu estava já com a ideia daquela coisa do condenado à morte que come a última refeição, né? E, não, ele falou, acho que tem alguma coisa aí. Aí ia me explicar, o cara lá interrompeu, que tinha um guarda ali, que vocês não podem conversar, aquelas coisas, né? Aí eu comecei a entender lá no Galeão o que tinha acontecido. O embarque no Rio de Janeiro foi uma questão muito tensa. Nós ficamos muito tempo amarrados, né, no sol, não só com algema, mas com cordas, né? E nós ficamos ali horas e horas. E tipo pelotão de fuzilamento, todo mundo assim e os caras lá, né? E aí a gente não sabia o que ia acontecer. Nós não tínhamos informação. Sabíamos que alguma confusão estava tendo. Por que não embarcava? O avião estava lá e a gente ali, por que não embarcava? Depois fomos para a pista, para a famosa fotografia, aquela dos 13. Eu saio da ponta, eu estava na ponta e me agachei na ponta esquerda. E nesses segundos, né, que me agachei, eu disse assim, vamos mostrar as algemas, rápido. 2 mostram as algemas. O primeiro que mais mostra é José Dirceu. José Dirceu mostrou as algemas num gesto de que é para mostrar que nós íamos algemados, que nós continuávamos presos. E o Onofre Pinto, que mostra assim. Alguns, como o João Leonardo, que era um homem de muita coragem, mas era um velho advogado, e ele
põe um suéter, uma malha em cima das algemas, para esconder as algemas. Não, isso faz o criminoso comum. O preso político não se sente culpado. O preso político mostra o rosto, mostra a cara, não encobre nada, mostra a algema, diz o nome. Né? Porque o preso político não é um culpado, ele não se sente culpado. Ele é uma vítima do sistema, do terror que ele, preso político, quer destruir. Os 15 prisioneiros políticos devem ser conduzidos em avião especial até um país determinado, Argélia, Chile ou México, onde lhes seja concedido asilo político. Contra eles, não devem ser tentadas quaisquer represálias sob pena de retaliação. A ditadura tem 48 horas para responder publicamente se aceita ou rejeita a nossa proposta. Se a resposta for positiva, divulgaremos a lista dos 15 líderes revolucionários e esperaremos 24 horas por seu transporte para um país seguro. Se a resposta for negativa, ou se não houver resposta neste prazo, o Sr. Burke Elbrick será justiçado. Nós entramos no avião, fomos levados para o avião. Eu entro e é um avião assim, com bancos longitudinais, um Hércules imenso, entra um caminhão dentro daquele avião. Bancos longitudinais de lona, nós todos algemados. E, o Onofre Pinto, que foi dos primeiros a entrar, me chama. Flávio, senta aqui. Aí diz um dos oficiais daquele só, não pode falar, não pode falar. Mas eles estavam nervosíssimos. Bom, só depois é que eu vim saber por que estavam nervosos. Que eles deviam ter recebido ordem de que fizesse aquela operação rápida, que sabiam da reação da outra direita militar, dos paraquedistas. Eles eram 60 paraquedistas, a maioria oficiais, gente, batalhão de elite, treinadíssimos para missões de assalto. Viu? Porque o pessoal da base aérea não sabia nada. Né? Eles tomaram a torre de controle do aeroporto, o avião já tinha saído. Bom, só que nós não sabíamos disso. Bom, aí eles saem, dali tomam, já no finalzinho da tarde, os transmissores da Rádio Nacional, no Rio, e leem o capitão Francimar, que hoje é coronel reformado, lê um comunicado duríssimo, comunicado que no fundo é um comunicado, no fundo não, de fato é um comunicado contra a junta militar que tinha se dobrado às imposições dos terroristas e do Departamento de Estado americano. Era um banco, né, de cordas, aquelas cordas tipo paraquedismo, que tem coisa de paraquedismo, né? Então a gente sentava e botava um guardinha, era um de nós e um guardinha da aeronáutica, né? A gente amarrado, né, com corda nas pernas aqui, aí a corda vinha, amarrava aqui e você sentado ali, né? Não podia falar, não podia nada. Extremamente confortável. Eu estava muito cansada, eu estava muito maltratada, né, aquele negócio. Então eu dormitava um pouco e tal. A gente não sabia direito o que ia acontecer, não nos dava notícia nenhuma, né? Aí de repente a gente parou, subiu o Bezerra, aquela coisa. Eu me lembro muito, né, dele entrando. Carregando uma coisinha assim pequenininha. Ele entra no avião, cumprimentou todo mundo. Ele era assim todo, bem antigo. Cumprimentou todo mundo assim. E sentou-se exatamente na minha frente, aqueles bancos longitudinais, ao longo do avião, na minha frente. E em seguida veio um cabo, eu nem sabia que era cabo, fiquei sabendo em seguida, da aeronáutica, e algemou o Gregório. Ele entrou sem algema, amarrou o Gregório e algemou o Gregório. E saiu, e o Gregório do que? Ele saiu, tá de costas indo para o Gregório, diz o Gregório, seu cabo! Aí fiquei sabendo. Suas algemas estão muito apertadas. Deu uma ordem. O Gregório era um ex-militar. Tinha sido militar em 1935, na rebelião comunista. E o cabo veio pressuroso. Viu? Pressuroso. Está bem assim? Disse, não, afrouxa um pouco mais. E o cabo afrouxou.
Afrouxa um pouco mais. Bom, e afrouxou e disse, agora tá bem. Eu tirei 23 anos de prisão, em 3 etapas. Uma de 17 a 22, outra de 25 a 45, outra de 48 a 50 e uma de 64 a 69, quando fui libertado em consequência de uma ação revolucionária de grupo de esquerda que sequestrou o embaixador americano e trocou a sua liberdade viva por 15 prisioneiros políticos. O avião foi a Recife, pegou o Gregório Bezerra e depois seguiu por toda a costa até Belém e ficaram me esperando. Houve, pela informação que eu tenho, houve resistência do Exército, que era o que controlava a prisão em Neves, em me liberar, e o pessoal da Força Aérea teve que ir à prisão, me pegar, etc. Não houve nenhuma violência, mas tiveram que arrebentar a porta da cela para poder me pegar e tal. Me levaram para o aeroporto de Pampulha. No aeroporto de Pampulha eu fui no aviãozinho do ministro, um Gloster-Meter, um aviãozinho a jato muito confortável naquela época. Quando eu chego em Belém e o aviãozinho estaciona praticamente ao lado daquele monstro, aquele avião de transporte, o Hércules ali, eu falei, bom, também, então o negócio parece que é sério mesmo, parece que a gente vai. Me relaxei. Entra um sujeito, se senta exatamente na minha frente, ao lado do Gregório, separado um assento vazio do Gregório. Sentou-se. E me fez assim, com a cabeça. Como que diz? Onde é que nós estamos? O que é isso? E eu aí disse assim, nós vamos para o México. E aí ele se senta e começa a assobiar. Começa a assobiar internacional. E o Gregório, que está do lado dele, que conhecia a internacional, olhou espantadíssimo. Espantadíssimo e atemorizadíssimo. E ninguém se deu conta que ele assobiava baixinho assim, viu? Como se comportou o embaixador? Tenho admiração por ele. Ele é o que nos Estados Unidos se chama um liberal. Tinha uma visão contrária à guerra do Vietnã, tudo isso. Ele não tinha noção da gravidade da situação no Brasil. Ele não estava muito tempo também no Brasil, entende? Acho que ele estava 1 ano mais ou menos, então ele não tinha noção. Os relatos foram sendo feitos sobre torturas, etc. Foi algo que chocou muito. Ele ficou muito chocado com aquilo. E você sente que você tinha criado uma coisa genuína, sincera da parte dele, um interesse. Tudo bem, isso por um lado. Agora, por outro lado, ele sabia que estava podendo morrer a qualquer momento. Ele não tinha dúvida nenhuma de que ele seria executado. E o curioso é que no meio disso se estabeleceu uma relação altamente respeitosa dele entender o que era o Brasil, nós entendemos o que era a cabeça de um funcionário do Departamento de Estado, um cara preparado, etc., mas ao mesmo tempo com uma visão democrática. O primeiro dia foi muito tenso, a primeira noite, né, que interroga, abre pasta, não tinha nada de extremamente relevante naquele material. Tinha? Por que você acha que tinha? Tinha uma lenda que havia documentos altamente comprometedores. Lenda não, eu vi, os documentos estavam lá, nós perguntávamos o que era. Né? Ele falou, não, isso não tem nada a ver comigo, isso é coisa da CIA, eu sou um Mas funcionário... de avaliação política. Avaliação política de uma série de personalidades. Beltrão era um deles, eu me lembro de ter visto a ficha do Beltrão. Beltrão, descartado por corrupção. Né? Ele falou, nós estamos muito preocupados, a CIA estava muito preocupada com o andamento, o desfecho da situação brasileira, e isso aí faz parte de a gente estudar uma alternativa civil para o Brasil. Até o Dom Helder estava lá, não era? Se disse muito que o governo brasileiro, metendo a mão nessa documentação, não permitiu que ele continuasse aqui, quase que o convidou a se retirar. Madrugada já, soam os alto-falantes do avião, que não tinham soado até então, e o comandante diz, atenção, muita atenção, uma comunicação importante. Eu me lembro que o Ivens Marchetti, que tinha sido ameaçado no helicóptero que vai da Ilha Grande para o Rio, estava atemorizadíssimo, pegou e disse assim, vão nos jogar do avião. Ele disse assim, atenção para uma comunicação muito importante. Então lê a ordem do dia do
presidente Arthur da Costa Silva, que já não era mais presidente, coisa nenhuma, ele estava morrendo, já estava moribundo. Viu? Uma coisa longa, imensa. Aí me deu vontade de fazer xixi. Aí eu quero fazer xixi. O soldadinho chamou o major. A moça quer ir no banheiro. O banheiro era um vaso com uma cortina. Os meninos ficavam de costas, era tudo homem, só tinha eu de mulher, mas também ficavam de costas, nenhum problema. Aí na hora que eu fui fazer xixi, eu disse, ô major, eu sou diferente. Não dá para ser assim, né? Aí o cara xingou, criou um escarcéu. E era simplesmente, desamarrar minha mão, puxar a cortina para poder fazer meu xixi em paz, né? O clima era todo assim, o clima era de assim, a gente nunca sabia se a gente ia completar o voo. Os caras ficaram voando, né? Eles não fizeram voo direto. Eles ficaram voando, recebendo notícia, entendeu? Se levava a gente no destino, não levava. Eu perdi as horas. Só sei que o México não é tão longe assim para demorar tanto. O desembarque do México foi muito complicado. O comandante, que era o sujeito correto, tinha ordem de nos entregar a embaixada brasileira no México. Absurdo, do ponto de vista da soberania nacional do México. Até que entra no México uma pessoa convicto do que dizia, do que fazia, e disse assim: em México mandamos nosotros. Quítenles las esposas y liberen a estos señores de inmediato. O Echevarria, que era, na época era ministro do interior e depois virou presidente do México, nessa época ele era ministro do interior, ele entrou e falou, saquem as esposas. Aí o João Leonardo falou assim, não deixaram trazer as esposas não. Era tirar as algemas, né? Não, eles não deixaram trazer as esposas. Aí criou um rebuliço no avião. E ele disse assim, e rápido, porque no México não se permite o uso de algemas. Aí mudou a história. Nós tínhamos deixado de ser prisioneiros e éramos migrantes. Éramos imigrantes para o México. Para o México nós éramos imigrantes, não éramos prisioneiros. Aí mudou a história. Finalmente, queremos advertir aqueles que torturam, espancam e matam nossos companheiros. Não vamos aceitar a continuação dessa prática odiosa. Estamos dando o último aviso. Quem prosseguir torturando, espancando e matando, põe as barbas de molho. Agora é olho por olho, dente por dente. Ação Libertadora Nacional, ALN. Movimento Revolucionário 8 de Outubro, MR8. Aquele mar de fotógrafo, né? Uma coisa. Eu nunca tinha visto tanta câmera de televisão, tanta máquina fotográfica, tanta gente, tem uma multidão. Botava o microfone na tua cara, acendia também. Where are you going from here? I'm gonna stay. What are you cannot say? No, you want to stay in Mexico? Do you know where you're going? Are you familiar with the organization that kidnapped the ambassador? I don't know anything about the organization. I know everything about students and their movement, and it's the only thing I know. I don't know anything about organization. Why then were you not surprised about because I have a responsibility in students' politics, you see. I'm vice president of our... Yes. And I'm a vice president of my school, so I was not surprised when they put my name on the list. A minha história era completamente maluca, era absurda. Os caras me prendem, tiroteio, eu com arma de abacuate, dizendo que aquela arma não era minha, a bolsa não era minha. Tinham plantado aquilo, eu era estudante, era vice-presidente do CACO, e tinha sido tudo uma terrível coincidência. E eu saio, você vê que eu ainda estou no clima da cadeia, né?
Vem um repórter, sei lá se é repórter, sei lá se é polícia. Como é que você sabe que o cara com um bloquinho na mão perguntando assim, de que organização ou qual organização? Que organização? Não reconheço, não. Tinha que ser assim. A esquerda mexicana se mobilizou para receber a gente, os sindicatos, estava o aeroporto lotado, faixas, uma festa. Ali nós respiramos. Em que momento você se sentiu realmente livre? Foi quando eu e o João Leonardo derrubamos uma garrafa de tequila. No dia de que nós botamos ela ali e falava assim, Ibra, ele me chamava de Ibra, Ibra, tá amarrado aquele negócio nosso, né? Eu digo, claro que tá, Jota. Só eu e ele que sabia. Que a gente ia chegar, botar o pé no hotel, pedir uma garrafa de tequila e derrubar. Pô, nós estávamos a seco há meses, né, na cadeia, né? Só de vez em quando vinha laranjinha, né? E aí nós derrubamos essa garrafa de tequila, os dois. E fomos dormir. É o dia 7, né? Quer dizer, de manhã os presos chegaram no México. Ou seja, a operação, do ponto de vista dos seus objetivos, tinha sido completada. Já tinham lido o manifesto, etc. Ganhamos, mas agora tem o pepino de seguinte: como é que a gente sai daqui e volta para casa? Entende? Quer dizer, que era porque nós sabíamos que tinha alguém ali fora. Qual era a intensidade do cerco? O que havia? Não. Bom, aí é a decisão. Vamos tirar no final do jogo, que é o momento que a gente pode ter melhores condições. Então, aquele dia, para mim, foi muito tenso. E não sei se você lembra, você estava no carro, né? Eu estava no outro carro. No outro carro, né? Eu estava no carro atrás do Mas acontece que exatamente por causa do jogo, quando eu cheguei no cruzamento, eu esperei o sinal fechar para mim. Quando o sinal fechou para mim, eu atravessei. Foi. Aí os caras que vinham atrás não conseguiram passar, porque aquele fluxo de tráfego que vinha do Maracanã inviabilizou. Você, quando ele passou ali, você não passou. Aí vocês botaram uma metralhadora para fora. Não, aí foram eles. Ele, é outro carro. Eu mandei o Toledo e o Gabriel se abaixarem, né? Porque eu estava achando que vinha tiro, pô, né? E aí eu segurei o carro nesse farol. E ele foi embora. Peraí, e o carro atrás de mim. Tá. Aí eu fui embora, aí ele virou. Não. Logo depois ele fugiu. Ele fugiu da gente. Eu não vi aí vocês. O que tem é o seguinte. Eu não vi. Eu tinha dúvida, era o carro de vocês na frente. Aí o que acontece? Tinha um carro Quando de vocês passam, etc. e tal, aí eles viram e eles reparam que nós estamos atrás. Aí o que acontece? O Bené vira para mim, e diz assim: vamos dar combate. Digo, tá legal. Acho que era o Cid que estava dirigindo. Ele virou pro Cid e disse: então, na hora que passar, você acelera, ultrapassa. Mas vamos frear, você joga uma bomba e eu vou dar uma rajada de metralhadora. Eu olhei e disse assim, isso não vai dar certo. Não existe a mesma. Mas eu também não vou ficar discutindo aqui. Seja o que Deus quiser. Felizmente, os caras medraram, pularam fora e aí... Eu parei o carro ali, o embaixador continuou depois, eu fui, porque eu sabia para onde ia. Eu cheguei lá, ainda peguei os caras, eu vi a saída, acompanhei a saída deles. Daí eu desci do carro, até eu me despedi dele, porra. Está na cara que foi uma ação politicamente errada. Entendeu? Por quê? Porque nós não tínhamos força suficiente para fazer uma ação daquele tipo. A repressão que se segue mata o Marighella, entendeu? Dá uma paulada na Helene, depois termina dando uma paulada no MR8 também, e jogou definitivamente a esquerda na defensiva. Eu acho que foi um passo errado, desse ponto de vista. Embora pessoalmente muito agradável para mim, entendeu? Mas acho que politicamente
o pessoal não tinha força para fazer aquele tipo de ato. O nosso equívoco triunfal foi o sequestro do embaixador americano. Viu? E para a repressão, para o governo, a partir de então a repressão se transformou. Passou a ser muito mais sofisticada. Os organismos de repressão se unificaram, criaram o DOI-CODE, etc., e seus congêneres. O governo prestou muito mais atenção à propaganda, até chegar àquela coisa brutalmente triunfalista do governo da ditadura Médici. Bom, ame-o ou deixe-o. Né? Mas foi o fato mais significativo da rebelião em si mesma. Se eles pedissem 50, saía 50. Pediram 15, saiu 15. Não podiam pedir 50. Eles não imaginavam, entendeu? Que, né, o compromisso dos milicos americanos era tão forte assim que se pedisse para esvaziar 2, 3 cadeias, 2, 3 presídios Tiradentes, esvaziava, né? É um lugar comum entre nós aqui o respeito e a admiração que temos em relação a essas duas personagens que participaram da operação. O Virgílio Gomes da Silva, que foi quem comandou, o Jonas, é o nome de guerra pelo qual nós o conhecíamos, e o Joaquim Câmara Ferreira, o Toledo. Infelizmente foram assassinados, né, pela ditadura. O que você espera de um comandante é o quê? É que o comandante tome as decisões corretas, tenha os pés no chão, tenha a cabeça fria, não se deixe levar pela confusão, que saiba onde quer chegar. Inspire com segurança. Segurança. Olha, eu vou dizer o seguinte, eu senti uma segurança total de ser comandado por ele. E quando a gente pegou o carro da embaixada, um carro hidromático, automático... Você enfiou o pé no freio, né? Exatamente. O que acontece? Eu fui embrear o carro na esquina, em vez disso, só tem um pedal, eu enfiei o pé no freio. Você lembra disso, Mané? O carro deu uma parada assim... E ficou balançando. Alguém lá atrás, não me lembro se foi você. Não, que está do meu lado. Eu acho que foi você. O que houve? Alguma coisa? Eu digo, não foi nada não. Eu botei o pé no freio em vez de embrear. Ele foi tranquilo. Ele viu que eu estava tranquilo, calmo, que não tinha havido nenhum problema e deixou eu seguir. A captura, ela é uma operação militar em si. A captura simplíssima, não tinha problema nenhum. No entanto, os 4 dias ali seguintes, a manutenção, etc., não era uma coisa simples. É uma coisa dilatada no tempo. Chega a polícia, etc. Evidente, não é algo de confronto, mas é algo que de tensionamento permanente, etc. Quer dizer, e dentro da casa, por acaso nós estávamos todos nervosos? Não, o clima era de absoluta determinação, tranquilidade, segurança. Isso tudo tem a ver, evidentemente, com o comando. Se tivesse um comando elétrico, inseguro, etc., aquela casa ali explodia, pô, entende? Ele disse assim, olha, se houver algum problema de que por desobediência a uma ordem minha ou por vacilação, algum de vocês colocar em risco a operação, não pensem que eu vou ficar esperando pela justiça revolucionária. Mais tarde, eu executo na hora. Isso no contexto da última reunião final de preparação para ir assaltar o carro, né? Para ir capturar o cara. Quer dizer, naquele contexto eu acho que pegou bem. Senti firmeza. Porra, esse cara comanda mesmo. Nós estávamos num hotel na Avenida Del Bosque, que vai dar em frente do grande parque de Chapultepec, lá, cidade do México, né? Então, fomos fazer a primeira reunião porque a imprensa estava exigindo que a gente soltasse uma nota. E eu me lembro que nós apresentamos no dia seguinte uma entrevista coletiva, que aí estava a imprensa do mundo inteiro lá. Nós não nos conhecíamos, mas o primeiro ato de conhecimento coletivo foi uma reunião que nós fizemos no hotel, logo após almoçarmos, e que se dividiram, o grupo dividiu-se realmente em 2 posições, não opostas, mas 2 visões do mundo. A luta armada e os estudantes. E o Gregório Bezerra, que não era nem de uma coisa nem outra, que era o único do Partido Comunista, ficava mais ou menos no meio. Quer dizer, no México realmente não tinha condições de ficar, né? A situação muito instável. E a gente se sentia realmente, não se sentia tranquilo, entendeu? Medo de um atentado, medo de... que o governo brasileiro estava puto, né? Os caras estavam afim realmente de barbarizar.
enquanto estavam os 15 lá, a gente só saía em grupo. Só saía em grupo e escoltado, né, por eles. E era a recomendação também não sair. E também quando a gente saía, cara, era 2, 3, 4 carros seguindo, né? Diziam que tinha tudo, KGB, SNI, CIA, serviço... enfim, era um clima de terror total, né? Da mesma organização, né, quer dizer, da DI, que passou a se chamar MR8 com o sequestro, tinha o Vladimir, o Ricardo e eu, né? Então a gente discutia tudo em conjunto e eu colocava o seguinte: se a gente for para Cuba, a gente vai assumindo o compromisso que a gente colocou para Fidel, né? Quer dizer, a gente vai para fazer treinamento, para adquirir documentação para voltar. Quer dizer, isso para mim sempre teve claro. A gente não foi tirado para ficar fora, a gente foi tirado para continuar a luta. E continuar a luta tinha que ser no Brasil, né? Eu estava pedindo uma reunião com o Vladimir e com a Maria Augusta, a gente não discutia nunca, não discutia, até que um dia a gente teve uma reunião e foi lá que eles me comunicaram, então, que eles achavam que eu não tinha nível ideológico, então eu estava desligado da organização. E também que eu não deveria ir para Cuba, porque para ir para Cuba tinha que ter um nível ideológico, era só para aqueles que treinariam e voltariam para fazer a luta armada. E eu já tinha essa convicção, achava que não era esse o caminho, mas eu queria ir para Cuba. Eu não queria ir para nenhum país socialista, não queria ir para Cuba, porque sabia que aquilo ali era domínio do Marighella. E que eu indo para Cuba não ia ter contato com o pessoal, então eu queria ir para Paris. O pessoal, aí o pessoal da luta armada se dividiu, a VPR também não queria ir para Cuba. Eles queriam ir para a Argélia. Então fizemos um acordo para ir até a Argélia, daí eu iria até Paris, tentar negociar. Mas aí o Fidel Castro pediu a todos que fossem a Cuba no ato de apoio, que de Cuba nós poderíamos ir para onde quiséssemos. E o pedido do Fidel, nós decidimos então ir todos a Cuba, menos o Flávio Tavares, que ficou no México, porque arrumou emprego, era jornalista, gabaritado. E o Ricardo Vilas, e decidiu ir para Paris para seguir a carreira musical. Antes, quando havia o mínimo de liberdade, não havia nunca nenhum embaixador de qualquer país foi sequestrado. Então o governo criou condições para isso. Tchau, 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 tchau. No processo da ação, nós definimos alguma coisa. Tinha que ter a casa, tinha que ter isso, etc. Eu, pessoalmente, eu não vejo problema na casa, não. A casa tinha um problema, é o seguinte, a gráfica não podia estar ali, ela tinha que ter sido retirada dali, era evidente. Não, e tem mais o seguinte, era para ter sido retirada. Eu me lembro que quando, na véspera, eu viro pro Gabeira, que era quem morava na casa, morava o Gabeira e o Baiano. Eu viro e digo, eles não conseguiam tirar a gráfica. Eu disse, como que não conseguiu? Porque não era nenhum, parece, a gente fala gráfica, parece que é o seguinte, era uma multilite, um offset, entende? Aquilo ali botava na Kombi e tirava, entende? Quer dizer, aquilo ali foi um erro. Já que a gente está falando na casa, eu queria falar uma coisa que eu sei que vocês vão achar que é uma heresia, mas eu, pessoalmente, acho que eles não tinham certeza que o embaixador estava ali. Eu tenho certeza. Entende? Eles, foi uma da casa que eles campanaram. Eles não sabiam. Não sabiam. Você nunca descobriu a casa, descobriu depois. Não, ela sabia o seguinte. Eles ficaram sabendo, mas eles não sabiam. Foi uma das casas suspeitas. Eles devem ter botado a campana umas 10, 12 casas. Por quê? Umas 10, 12 casas. Por que a casa era suspeita? Isso eu fui interrogado por isso. Os caras. Porque eles tinham um levantamento de 200 casas, era um número que eu nunca mais esqueci. 200? Eu achava que era menos, mas tudo 200 casas, e a denúncia que tinha contra aquela casa era lenocínio. Lenocínio, claro. Era lenocínio, porque tinha uma mulher que era dona da casa, e entrava uma garotada lá, entrava e saía. A Marinha, o Senimar mandou um ou dois caras bateram na porta para ver quem morava ali. Mostra que eles estavam indecisos, estavam desconfiados, não tinham certeza. Que eles tivessem a orientação de dizer o seguinte, não mexe, deixa, não ataca, por causa não podemos botar em risco o embaixador. Mas na hora que nós tivéssemos largado, nós tínhamos que ter um cerco operacional em cima da gente, brutal. Não teve nada. Absolutamente nada. A quererte desde la histórica altura donde
hermoso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida En el aeropuerto internacional José Martí, Fidel le está la bienvenida a Cuba. No, exercício não. Não por exercício, não, por colaboração revolucionária. Nós não somos hóspedes, somos camaradas. Nada, bota aí. Como gostaríamos que fuera nuestra casa. Sí. Era que cada uno puede planear, debe decidir qué le interesa hacer, qué quiere hacer. Nosotros le daremos toda la facilidad que tenga. Do céu, eu já vi aquilo coalhado de verde oliva, coisa que não me deu nenhuma alegria, entendeu? É tudo militarizado, né? Todo mundo de uniforme e tal. Só em Cuba é que a gente teve, através dos cubanos como aglutinadores, o conhecimento de que Zaratini, Leonardo, o Agonalto, o Frati, todos éramos militantes da mesma organização. O Vladimir era do MR8. O Travassos era um peixe fora d'água, que era da ação popular, né? Acho que nem apoiava a luta armada, entendeu? Acho que via mais como uma coisa militarista, né? O Gregório Bezerra era do PCB ainda, né? E tinha toda a cabeça dele, toda a disciplina do PCB, né? O Frati e o Argonaldo já eram do agrupamento revolucionário de São Paulo, da LN, então. O Onofre e o Ibrahim, na verdade, eram da VPR, vamos dizer assim, né? Então havia... E o Zaratini, de certa maneira, já era também, depois ele criou a tendência leninista, já tinha seus pontos de vista, né? E a Maria Augusta também era do MR8. Então eu não acredito que... Ali não havia... Havia a luta contra a ditadura, a luta armada, com essas nuances, que o Vladimir era muito crítico também, né? Eu acredito que não havia ali entre nós unidade assim, política, de visão, de caminhos. Não. Era cada cabeça uma sentença, viu? Ali cada um tinha uma ideia e tal. E como até hoje, né? Você vê que até hoje, se você reunir nessa mesma sala os remanescentes, só é um número menor de divergências, porque já morreram 6, né? Então, é por causa disso, porque você vai ter as mesmas divergências. Zé Dirceu vê de uma forma, eu vejo de outra, o Vladimir vê outra, você está entendendo? Uma das imagens mais marcantes que eu tenho é a de estando na prisão, em um extremo de um salão grande, sendo torturado, chega por uma das entradas, a imagem não é tão clara, outros companheiros em frangalhos sendo espancados e foram torturados violentamente. Aí de repente sai um dos oficiais que estavam torturando aquele grupo, tudo na mesma sala, e vai para cima de mim, sem ter nada a ver com o meu interrogatório, mas parece que sabia quem eu era. Pegou minha cabeça pelas duas orelhas e me sacudia. Ô seu filho da puta, vocês acham que assim vocês vão conseguir ganhar da gente? Esses caras que nós pegamos aí são da ala vermelha do PCdoB, é a 32ª organização que a gente desbarata. Vocês acham que assim tão divididos vocês vão conseguir vencer a gente? Isso foi, talvez, dos 5 meses de prisão, a imagem que mais me impactou. O filho da mãe tinha razão. Por que o Marighella, comandante da LN, não foi consultado sobre uma ação de tal envergadura? Eu tenho minha avaliação pessoal, que é subjetiva. O factual é que ele não estava em São Paulo, não é isso? Ele estava no Rio. Estava no Rio. Porque quem foi convocado não foi a LN, foi a LN de São Paulo. Exatamente. E o comandante da LN de São Paulo era o Toledo. Houve, naquele momento, uma grande oportunidade de mostrar que ele, Toledo, não era só um burocratinha. Era um cara que tinha condições de fazer uma ação. O Marighella não soube... Foi porque o Toledo não contou. Quem tinha contato com o Marighella, quem poderia informar o Marighella, não era eu, não era você. Concordo com você. Era ele. Concordo com você. Mas decisão do Toledo não informar o Marighella. Não é uma decisão. O Toledo não informou. Aí, decisão dele. Às vezes teve alguma dificuldade. E aí é que eu acho que é irresponsável a gente falar. Ele não informou porque ele queria os méritos. Ao não informar, a gente cometeu um erro terrível.
terrível. Quer dizer, o nosso dirigente máximo estava na cidade onde ia acontecer tudo aquilo e não estava. Podia cair. Um erro terrível. Foi o erro que ele cobrou a gente e a gente abaixou a cabeça. A gente deu bronca. Deu bronca. Ele estava muito bravo. Porque, por exemplo, quem levou ele para a reunião fui eu. Onde eu peguei e até levá-lo, o comentário. Levando um esporro na cara. Qual foi a sua primeira impressão quando chegou a Cuba? A impressão foi de que estávamos em um lugar onde nos sentimos seguros e bem tratados, né? E o outro aspecto também que eu pude observar claramente, né, o cuidado e a atenção com os brasileiros, né? Falei, não, eu aqui vou trabalhar. Que é o que eu sei fazer. Então eu trabalhei em empresa metalúrgica lá. Os cubanos não queriam, eles falaram, por que você vai encher o nosso saco, cara? Fica aí, bonitinho, beira da praia, você tem tudo. Eu tinha minha cesta básica, toda semana eles me levavam. Não precisava ter dinheiro em Cuba. Nunca tive dinheiro em Cuba, dinheiro no bolso. Tinha tudo. Você é hóspede do governo, você não tem que trabalhar. Eu digo, não, mas eu quero. Como é que eu vou conhecer a porra dessa revolução de vocês se eu não estiver circulando? Tinha uma coisa da atração de Cuba, a história de Cuba, o fascínio, né, do Fidel e tal. Ele foi nos receber no aeroporto, né? Era o salto em termos de militância, né? Porque a gente ia se profissionalizar. Realmente, íamos fazer treinamento, a gente ia dar um salto, né? Radio Habana, Cuba, transmitiendo desde Cuba, territorio libre en América. La Organización de la Solidaridad de los Pueblos de África, Asia y América Latina presenta Noticiero Tricontinental. Se você quisesse se especializar, você podia se especializar. Se você quisesse ficar generalista, fazer um treinamento, né, militar geral, né, você podia fazer. Era um treinamento militar. Se você quisesse fazer um treinamento militar para valer, você podia fazer. Né, tropas especiais, explosivos, inteligência, o que você quisesse, né? Clandestinidade, como eu fiz para clandestinidade. Né? Eu fiz lá aquele treinamento que um amigo nosso lá chamava Fábrica de Cadáveres. Que as pessoas iam lá, faziam treinamento, achavam que era o guerrilheiro, voltavam para fazer e morriam todos. Então, é uma ficção, o nego sai de lá achando que tem algum preparo e tal. Mas fomos uma turma muito subordinada, a primeira turma lá que não recebeu nota. Eles dão uma nota lá para a organização e tal. Recusaram-se a dar notas para a gente. A gente era convidado do governo cubano. Isso nos foi colocado de saída, verdade seja dita, ninguém podia se queixar. Nós estávamos numa situação especial, nós fomos para lá e recebemos um asilo, né, do governo cubano total, né? Nos deram os treinamentos que eles dispunham. A gente pode ser crítico hoje com relação a isso, mas no momento foi o que a gente se propôs a fazer. Nos deram apoio para sair de lá, né? E então eu acho que eu só tenho a agradecer a Cuba. Agora, eu acho que é o povo mais parecido com o brasileiro que eu já encontrei nesse mundo todo que eu já rodei. O senhor acha que a opção pela luta armada foi uma opção correta? Correta, claro. Agora o problema é conduzir nessa direção, né? Porque o objetivo da luta armada é criar condições para que toda a sociedade compreenda a importância dela. Aí pronto. Eu acho um desastre. Acho que nós fomos derrotados em toda a linha, não deu certo praticamente nada, né? Se fosse uma resistência armada combinado com uma luta política e social, institucional, eu acredito que teria sido mais correto. Mas à medida que nós negamos, de certa maneira, a luta institucional, as eleições, o processo político, né, ainda que depois fomos fazendo revisão disso,
Eu acho que nós não podemos fazer uma avaliação meias tintas, nós temos que fazer uma avaliação realista, entendeu? Tiro não é muito difícil de dar, mas fazer trabalho político junto às massas é um trabalho um bocado difícil e exige experiência. E nós os tirávamos de lá para botar nos grupos armados. Não, agora você é guerrilheiro, companheiro. Nada dessa bobeira de fazer política porque isso é reformismo. O negócio agora é no pau, vai ser no pau, tá bom. O pau veio em cima de nós e nos destruíram por completo. Eu fico pensando, eu voltei para o Brasil em abril de 71. Você pensa bem, eu em São Paulo em abril de 71, morando no Brás, lá na Rua Cavaleiro, eu acho, numa pensão, andando armado, fazendo ponto, preparando ação, entendeu? Fazendo levantamento, viajando para fazer contato, entendeu? Como é que pode? Fazendo hora, andando de ônibus, entrando em cinema, porque também não tinha o que fazer, né? Pode ficar dentro da pensão, você tem que trabalhar das 9 às 5, né? Você é uma pensão, não pode levar ninguém, se levar alguém tem que ser irmão ou namorada, entendeu? Ou noiva, aí não pode ficar no quarto, então vai vendo o cenário, né? Uma coisa. E as pessoas caindo, morrendo, sendo torturadas, né? E as coisas piorando, a situação piorando, né? Mas nós estamos dando, era o que de melhor nós tínhamos. Nós não fomos para debaixo da cama. Tá? O chamado setor político foi todo para baixo da cama. O setor empresarial nem falaram, o setor sindical nem falaram, também. Viu? Então o gesto da luta armada, ainda que equivocado, ainda que errado, ainda que instrumentalizado de uma forma equivocada, ou pelo menos não a melhor, mas foi um gesto generoso. Nós estávamos dando e demos, e dezenas deram o que de melhor se tinha, a vida. O meu empenho, a forma como eu entrei nisso aí, era para ter morrido como morreu muita gente. E todo mundo sabia disso. Ué, nós estamos entregando nossa vida para essa causa. Pode morrer ou pode não morrer. Pode ser preso ou pode ser preso. No caso, eu fui preso e não morri. Tem muita gente que nem foi preso, mas morreu em tiroteio. Tem outros que foram presos e foram mortos na tortura. Era isso. E qual é a avaliação que vocês fazem da ação? Eu acho uma das respostas mais importantes que nós já demos, nós, o povo, já demos as arbitrariedades todas, o que o Estado americano representa. Eu tive a oportunidade de ficar fora do aparelho que estava embaixador e ficar entre Rio e São Paulo, na rua. Eu estava vivendo o clima. E era uma coisa muito louca. Uma euforia, né? E era assim, pô, agora tem gente profissional aí. Muita gente que não falava passou a comentar política, falar mal do governo, nos botecos, tudo quanto é lugar. Foi a maior ação da época. Agora, a sociedade não estava a fim de acompanhar uma ofensiva revolucionária que implicasse ações daquele tipo. Não é? Se houvesse um grande apoio, se houvesse uma guerra revolucionária em curso, como fazia parte dos nossos discursos, e uma sustentação ampla na sociedade, né? O desdobramento seria um outro. Se nós tivéssemos sido mal sucedidos, talvez fosse até melhor do que a gente ter sido bem sucedido naquela ação. Você me desculpa estar falando uma coisa dessa, mas é do seguinte sentido, que a gente não tomou consciência do momento histórico real que a gente estava vivendo. No entanto, nós olharmos com um distanciamento maior, nós vamos ver que a ação teve um saldo positivo, na minha opinião, em termos estratégicos, foi o seguinte: ela, de alguma forma, obrigou a ditadura militar a se desmascarar. Eu, sinceramente, acho que tem momentos na luta política que o importante... Você pode dizer, eu quero vencer, é isso que você está querendo, mas o importante é lutar. Eu acho que a guerrilha no Brasil, do ponto de vista da guerrilha de resultados, foi um desastre. Entende? Ou seja, nós perdemos grandes quadros, muita gente morreu, ajudou num determinado momento a unificar setores mais duros, etc. E tal. Mas do ponto de vista do que ela gerou para o futuro, eu acho que ela gerou uma coisa extremamente positiva. Eu não tenho dúvida que o Brasil é muito melhor hoje do que era 20 ou 30 anos atrás, nenhuma dúvida disso, entende? Eu acho que nós ajudamos nisso, pô, entende? Foi porque sequestramos o embaixador americano? Não, foi porque lutamos. O sequestro, captura, etc., foi um desses momentos de luta. Ricardo. Tá fácil.
Olha o pipico. Dois ou três dias antes do sequestro, eu recebo uma tribuna de debate. No meio da coisa militar, tudo isso, na tribuna de debate circulava documentos contra a posição da direção. Tinha uma discussão política rica dentro da dissidência. Aí eu recebo uma tribuna de debate de um companheiro criticando o nosso imobilismo e falando das ações que outras organizações faziam. Terminava dizendo assim: temos que fazer, como diria Danton, precisamos de audácia, mais audácia, sempre audácia e ainda audácia. Eu olho e digo, esse cara não sabe de nada. Não perde por esperar. O Rio de Janeiro continua lindo. O Rio de Janeiro continua lindo.
O Rio de Janeiro continua sendo. O Rio de Janeiro continua sendo. O Rio de Janeiro, fevereiro e março. Alô, alô, Realengo. Alô, torcida do Flamengo. Realengo, aquele abraço. Torcida do Flamengo, aquele abraço. Chacrinha continua balançando a pança e buzinando a moça e comandando a massa. E continua dando as voltas do terreiro. Alô, alô, seu Chacrinha, velho guerreiro. Alô, alô, Terezinha, Rio de Janeiro. Alô, alô, Chacrinha, velho palhaço. Aquele abraço. Alô, moçada da favela. Aquele abraço, todo mundo da Portela. Aquele abraço, todo mês de fevereiro. Aquele passo, alô, banda de panela. Aquele abraço, meu caminho pelo mundo. Eu mesmo traço, a Bahia já me deu. Rego e compasso, quem sabe de mim sou eu. Aquele abraço, pra você que me esqueceu. Pra você que me esqueceu. Alô, Rio de Janeiro. Aquele abraço, todo o povo brasileiro. Aquele abraço. Aquele abraço, pra você que me esqueceu. Aquele abraço, quem sabe de mim sou eu. Pra você que me esqueceu, um abraço. Alô, Rio de Janeiro, todo o povo brasileiro. Aquele abraço, todo mês de fevereiro. Aquele abraço, moça da favela. Aquele abraço. Alô, moça da favela. Aquele abraço. Chacrinha, aquele abraço.